Metrópolis entrevista o ex-presidente da República, Michel Temer. Presidente, muito obrigada pela entrevista ao Metrópolis. Muito grato a vocês pelo convite para trocarmos algumas ideias, né? Muito gosto. Presidente, no último fim de semana, nós acompanhamos aí uma série de manifestações espalhadas pelo Brasil todo contra o presidente em exercício, Jair Bolsonaro. O senhor conhece bem a voz das manifestações populares. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desses movimentos. Lilian, você sabe que é uma avaliação inteiramente positiva. Nós vivemos num chamado Estado democrático, aliás, democrático de direito. Não é? Então, as manifestações são normais, desde que sejam feitas ordenadamente. Não é? E eu vejo que há manifestações pró-presidente e contra o presidente. Né? E são manifestações do Estado democrático. O que eu acho que pode se verificar, e acho que o presidente poderia fazer isso, é dizer, bom, a oposição cabe opor-se, portanto ela se opõe. E ao presidente cabe governar, ele deve governar sem se incomodar com isso, porque senão gera uma divergência, uma discussão, a meu modo de ver, inútil. Você se recorda que no meu governo eu tive logo que assumi, uma oposição, digamos assim, muito acentuada, uma oposição feroz, né? Mas eu dizia, olha, é papel da oposição opor-se, eu tenho que governar, e foi o que eu fiz. Então, eu acho mais do que saudável, desde que não haja conflitos, desde que não haja distúrbios nessas manifestações, né? E elas se verificam, reitero, tanto a favor do presidente como contra o presidente. É fruto da democracia. Nós não podemos e não devemos evitar manifestações dessa natureza. Né? Mas, presidente, o senhor não acha que foi justamente manifestações populares que engatilharam o impeachment da ex-presidente Dilma? Sim, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Acho que a situação é um pouco diversa, né? Porque, veja bem, nós estamos há quanto? Há um ano, mais ou menos, das eleições, um ano e meio das eleições. E naquele período eu me recordo que as coisas mais, digamos assim, mais graves em matéria de manifestação popular ocorreu em 2013. Você se lembra de milhares ou milhões de pessoas nas ruas naquele período. Aí você veja que o impedimento se deu muito tempo depois, se deu em 2016, não é? Portanto, praticamente 3 anos depois. Não é? Então, eu não sei se há, eu sei o que está a sua pergunta, é o seguinte, será que isso pode gerar o pedido de impedimento ou não? Eu confesso, embora eu esteja um pouco fora das coisas, né? Mas, evidentemente, nas conversas que eu tenho tido, quando me procuram, eu não vejo pessoas, digamos assim, vocacionadas a decretar o impeachment do presidente. Né? Isso dependeria, naturalmente, do primeiro gesto, que é o gesto do presidente da Câmara dos Deputados. E eu não vejo essa tendência de deflagração do processo de impeachment. Agora, não há dúvida, quem derruba presidente é o povo, e é povo nas ruas. Né? Não pensa que é o Congresso, não, que derruba, porque o povo na rua sensibiliza o Congresso, e daí sim o Congresso pode decretar impedimento. Né? Não há dúvida que, nisso você tem razão, povo na rua contra governo é sinal, mau sinal. É sinal de que um dia pode sensibilizar o Congresso de modo a que o Congresso leve adiante um pedido de impedimento. O Eduardo Cunha, ele escreveu um livro onde ele dá, supostamente, detalhes ali da articulação que culminou na queda da ex-presidente Dilma. Ele diz que o senhor teve um papel fundamental nesse processo. Tem alguma verdade nesse livro? Tudo mentira? Eu não li o livro dele, sabe? Confesso que não li. Eu nem sei se já foi publicado, né? Eu vi uma outra notícia, primeiro ponto. Mas o segundo ponto aqui interessante, quando começou o processo de impedimento da ex-presidente, como o vice é sempre o primeiro suspeito, né? Eu vim para São Paulo. Vocês sabem que eu vim aqui para o meu escritório. Eu fiquei aqui um tempão. Agora, realmente, nos últimos 8 dias, quando ia se julgar a procedência ou improcedência da acusação na Câmara dos Deputados, deputados, senadores vinham aqui e diziam, você precisa voltar para Brasília, rapaz, você está inteiramente fora. E daí, nos últimos dias, eu voltei a Brasília, de modo que eu não tive em nenhum momento, digamos assim, participação na ideia de que eu sou o autor do impedimento. Né? É que eu lamento dizer, repito, né? O vice é sempre o primeiro suspeito. Tanto que você vê que assumimos, né?
E daí tinha a história do golpista, né? O Temer é golpista, etc. Porque no Brasil, viu, Lilian, nós não prezamos as instituições nacionais. Por exemplo, não prezamos a vice-presidência. Se eu quiser, historicamente, muito rapidamente dizer a você, coisa que todo caso de vice-presidente que tentou assumir não conseguiu. O Café Filho, no tempo do Getúlio Vargas, quando Getúlio, lamentavelmente, se suicidou, né? O Café Filho teve dificuldade para assumir, era vice-presidente, assumiu o Carlos Luz, o presidente da Câmara, não deu certo, depois assumiu o Nereu Ramos, né? Depois, quando se deu o episódio do Jânio renunciar, o presidente Jânio renunciar, você se lembra, não vou dizer você se lembra, você não é muito jovem, mas, enfim, o Jânio não pôde assumir, para assumir precisou dar um jeitinho brasileiro, que era o parlamentarismo, né? Ou seja, as pessoas aqui no Brasil, elas não prezam as instituições, e como nós não prezamos as nossas instituições, toda vez que desaparece a figura do presidente, as pessoas não querem que o vice assuma, não é? E por isso mesmo eu estou propondo, vou dizer muito rapidamente aqui, uma espécie de semipresidencialismo para o nosso país, né? Ou semiparlamentarismo, porque não dá mais para aguentar essa história de toda hora tem impeachment. Você vê, a nossa Constituição é adolescente, tem fazendo 33 anos daqui a pouco, né? Já teve 2 impeachment, né? Ainda se fala, veja quanto tempo nós gastamos aqui falando do impeachment do atual presidente, né? E se for eleito não sei quem ali na adiante, também logo vai começar a campanha pelo impeachment. Não dá mais para viver num país que só pensa nisso. Então você precisa mudar o sistema de governo. E quando se fala em reforma política, isso se fala há 30 anos, né? E não se consegue. Sabe qual é a grande reforma política? É mudar o sistema de governo, do presidencialismo para o semipresidencialismo, em que a chefia de governo fica no parlamento, né? Daí você naturalmente vai reduzir os partidos políticos. Na opinião do senhor, o Bolsonaro, então, ainda reúne forças políticas e de apoio populares que lhe garantam certa estabilidade? Eu nem diria se ele reúne, tem força política ou não, é claro. Nós sabemos que, como o país está muito dividido, né? Aliás, um malefício para o país, eu sempre digo isso, né? Mas, de qualquer maneira, ele tem aqueles que são, digamos, adeptos, e mais do que adeptos, até, digamos, fanatizados pelo seu governo, pela sua figura, como temos de outra banda também, não é? Agora, eu não vejo, estou respondendo muito, digamos assim, objetivamente, tá? Eu não vejo, neste momento, o desejo de levar adiante o impedimento. Vejo, sim, que este movimento, que se deu agora no final de semana, o objetivo é um dia deflagrar o pedido de impedimento. Agora, o que eu não vejo, por enquanto, é no Congresso essa disposição. Você veja que nem o presidente da Câmara, fosse no passado ou agora, está disposto a deflagrar o processo, né? É isso que eu vejo, pelo menos, né? Presidente, o senhor é reconhecido pela capacidade de articulação. O senhor tem mantido conversas tanto com representantes do governo quanto com representantes da oposição a esse governo. Então, diante desse poder aí de diálogo e de análise, eu queria saber o que o senhor enxerga para 2022. Como é que está desenhado esse cenário? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que muitas vezes você quer sair da vida pública, mas a vida pública não sai de você, né? Então, o que tem ocorrido com muita frequência é que eu aqui, modestamente, no meu escritório em São Paulo, eu sou procurado por muitos ex-colegas, ex-companheiros, né, que vêm trocar ideias, né? E eu vejo que para 22, né, o que você tem no presente momento, você tem, digamos, 2 radicalizações. De um lado, a figura do presidente, de outro lado, a figura do ex-presidente, né? O primeiro ponto que eu quero salientar, e quero aproveitar a sua entrevista, para dizer que eu acho extremamente inadequado puxar 2022 para 2021. Nós estamos puxando 2022 para 2021 como se não tivesse pandemia para ser combatida, como se a economia estivesse às mil maravilhas, você não tem que recuperar definitivamente a economia. Então, eu acho dramático, digamos assim, inadequado, volto a dizer, você invocar, você trazer 22 para 21. 21 tem que ser combate à pandemia e recuperação da economia. E você veja, eu tomo a liberdade de dizer que, pela legislação atual, a campanha para a presidência da República tem 45 dias. Ou seja, você sabe quando o presidente, os candidatos serão lançados? No finalzinho de agosto, começo de setembro do ano que vem. Tem 1 ano e 4 meses pela frente. O que não se pode é antecipar a campanha, né? Mas, de qualquer maneira, eu faço uma brevíssima análise.
Eu acho que há dois polos que, digamos assim, polarizados. Não é? Agora, eu acho também que há um movimento muito intenso, pelo menos eu percebo aqui, no sentido da chamada coluna do meio, né? Ou alguns chamam de terceira via. Né? Eu acho que há um movimento para isso. Não é improvável que até lá, e olha, nós temos 1 ano e 4 meses para isso, temos uma eternidade em matéria política para isso, não é? Possa surgir uma coluna no meio. Não é? E surgindo a coluna no meio, eu confesso a você, que eu acho muito útil para o eleitorado, porque o eleitorado terá uma opção, digamos assim, ou de um lado mais, digamos, vamos chamar radical, de outro lado mais radical, ou uma coluna no meio. Não é? Para o eleitorado é útil. O que é ruim para o eleitorado, ele não tem opção. Ou A ou B. E o A ou B pode gerar, muitas vezes, muito voto branco. Né? Voto não é útil para a democracia. E o senhor vai estar de que lado? Do Lula, eventualmente, que está se desenhando aí como um candidato provável, fortemente provável, do lado do Bolsonaro ou na coluna do meio? Vamos combinar uma entrevista, viu, Lilian, quer ver? Para julho de 2022. Daí eu respondo essa pergunta a você. Mas hoje o senhor já tem uma noção de que lado o senhor se posicionaria, não? Não, o lado que eu me posiciono é o lado da racionalidade. O que precisa é uma certa pacificação. Você veja, eu sou da área de direito constitucional, né, então invoco sempre a Constituição. A Constituição fala inúmeras vezes, Lilian, em paz, não só paz interna, como paz internacional. Nós desobedecemos a Constituição. Você veja esses conflitos que nós temos todos, não só entre pessoas, a história do ódio, né, do mal-estar entre pessoas, é algo que, primeiro, não tipifica o desejo do povo brasileiro. Né? Segundo, é proibido pela Constituição. Terceiro, o que é mais grave, muitas vezes uma luta entre as instituições, o que também não é permitido pela Constituição Federal. Então, o que a grande pregação seria lá aqui, minha gente, vamos divergir ideologicamente, vamos divergir programaticamente, mas não vamos divergir pessoalmente e institucionalmente, porque isso não ajuda o progresso do país. O senhor estava lembrando ainda há pouco que o senhor é um constitucionalista, então eu aproveito para perguntar o que o senhor acha dessa polêmica de governadores serem convocados para prestar depoimento na CPI da Covid. 18 governadores entraram no STF pedindo que não houvesse esse remédio da convocação. O senhor acha que os governadores têm de fato de ser convocados e se eles convocados forem, né, de fato, se for mantido, se eles devem prestar depoimento na CPI da Covid, né? Bom, a primeira coisa, você está dizendo bem na sua pergunta, eventualmente ele pode comparecer e manter-se em absoluto silêncio. Não há nenhum impedimento a isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acharia mais próprio, porque há uma pequena diferença entre convite e convocação. Tá? O convite significa que a pessoa pode ir ou não ir. A convocação exige a presença, daí porque os governadores ingressaram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Eu teria, com toda franqueza, aliás, acho que seria mais prudente ter feito um convite aos governadores, para os governadores comparecerem. E os governadores, a rigor, poderiam comparecer para dizer o que pensam a respeito desse assunto. Há, muitas vezes, uma ou outra acusação em relação à utilização de verbas públicas, né? Mas seria até útil que o governador convidado, não convocado, o convidado fosse lá e dissesse lá no meu estado, eu fiz isto, estou combatendo a pandemia desta, daquela maneira. Seria uma colaboração com o país. A convocação, o vocábulo da convocação, é que me pareceu um pouco inadequado, né? Ou bastante inadequado. Quando o senhor fala parecer um pouco inadequado, você está falando do ponto de vista político ou do ponto de vista jurídico? Olha, do ponto de vista jurídico, eu confesso a você que eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso, porque você tem que atentar muito a dois princípios. O primeiro princípio é o princípio federativo, né? Ou seja, os estados são autônomos em relação à União. Mas, por outro lado, você tem uma comissão parlamentar de inquérito que é feita por um órgão legislativo nacional, lá no Senado Federal, né? Então, você tem, em princípio, e veja bem, o Senado não é o representante do povo brasileiro. O Senado é o representante dos estados da Federação Brasileira. E se lá se instala uma CPI, não é improvável que, juridicamente, né, quero dizer,
que a CPI, onde estão os representantes dos estados, possam convocar, possam chamar governadores para esclarecer, né? Eu reitero, eu teria sido politicamente, para usar a sua expressão, mais adequado o convite, né? Agora, juridicamente, eu confesso que, sendo o Senado um órgão da federação, me parece que talvez fosse possível a convocação, né? Juridicamente. Presidente, o senhor avalia que o presidente Bolsonaro tem uma base de apoio firme no Congresso Nacional? O senhor acha que a evolução da CPI pode desmanchar essa base de apoio? Olha, eu acho o seguinte, o Congresso Nacional tem tido um protagonismo extraordinário nos últimos tempos. Aliás, desde o meu governo, eu confesso, tem tido um protagonismo muito acentuado, né? E tem tomado providências em apoio às medidas que o governo manda. Porque, veja, aquelas medidas de apoio aos vulneráveis, não é? As medidas de apoio econômico à micro, pequena empresa, não é? Esses auxílios emergenciais, etc. O Congresso não tem negado apoio, ao contrário, tem tido, volto a dizer, um protagonismo extraordinário, na medida que aprova essas matérias. Eu até não sei se ele aprova porque é da base do governo ou se verifica que é tão importante que tem que aprovar, não é? Este é um ponto fundamental. Outro ponto é o seguinte, o caso da CPI, viu, Miriam? Você sabe que eu, ao longo do tempo, eu sempre preguei, mas confesso que nunca consegui levar adiante, a ideia de que a CPI, para ser uma coisa efetiva, ela tinha que resultar em gestos concretos, ou seja, digamos que a CPI ela faz uma investigação, e desta investigação resulta um relatório. Este relatório poderia ser o início de uma ação penal, se fosse um delito de natureza penal, ou até um delito de natureza política, portanto, seria uma ação de responsabilidade política. Você sabe qual é o resultado da CPI? Ela manda para o Ministério Público, e o Ministério Público é o juiz para saber se toma alguma providência ou não toma alguma providência. Então, digamos, a CPI faz, eu reconheço, faz um grande alarde, né? Você veja que toda a imprensa, legitimamente, a todo momento noticia o que a CPI está fazendo e tal. Mas quando as conclusões, e as conclusões da CPI? Vai para o Ministério Público. E o MP vai dizer se vale a pena propor ação tal, ação qual, e daí é que se inicia um processo de responsabilização, até no caso de natureza penal ou de natureza civil. O senhor acha que, chegando no Ministério Público, o PGR, o Augusto Aras, não vai dar sequência? Ah, bom, aí eu já não saberia responder, né? Aí eu teria que me incorporar na figura do Aras, do procurador-geral, né? Eu não sei, confesso que não sei dizer. É preciso verificar isso, sim. O procurador Aras é uma figura muito preparada sobre o foco jurídico e sobre o foco político institucional. Tem feito, no meu modo de ver, um ótimo trabalho. Mas acho que vai depender muito do conjunto probatório que chegue às suas mãos, né? Vai depender de como a CPI vai concluir os seus trabalhos, etc. Eu acho que se chegar com um conjunto probatório muito forte, eu tenho a impressão que ele toma providências, não tem dúvida disso. Porque de 3 meses, que é o tempo regulamentar, 1 mês já se passou e os integrantes, especialmente os integrantes de oposição, já dizem que existe uma reunião de documentos, de fatos, de depoimentos ali catalogados, capazes de responsabilizar o presidente pelos crimes sanitários. O senhor, pelo que o senhor acompanhou, certamente o senhor acompanhou parte desses trabalhos aí durante 1 mês, o senhor acha que não tem essa força? Não, eu tenho as mesmas notícias que você tem. As notícias divulgadas de que já há provas, etc. Agora, isso, viu, de uma tal responsabilidade, porque envolve, né, a figura de uma das autoridades máximas do país. É preciso examinar milimetricamente como as provas foram produzidas, quais são essas provas, né? E confesso a você, eu tenho a notícia, você talvez tenha mais notícia do que eu, mas eu tenho a notícia que sai pela imprensa. Eu não tenho os autos em mãos para examinar quais foram os depoimentos por inteiro, quais as eventuais contradições ou não contradições. Aí é preciso realmente o exame dos autos dessa investigação. Presidente, até recentemente, antes de o senhor ter sido inocentado de uma série de acusações no âmbito dos processos do setor portuário, do chamado quadrilhão do MDB e até dentro do âmbito da Lava Jato, o senhor acabou se recolhendo, ficou mais discreto. O senhor pode dizer como é que foi esse período de ostracismo?
Não sei se é que não foi ostracismo, não. É que eu sei quando as coisas estão em juízo, e neles eu confio, você tem que ser discreto em relação ao caso. E sobre ser discreto, combativo nas teses jurídicas. Os meus advogados foram de uma combatividade extraordinária. E crendo, como acreditaram no judiciário, deu no que deu, né? Nós acabamos de comentar as várias questões que foram eliminadas pelo judiciário em face da sua absoluta impropriedade, né? Agora, eu confesso a você, não sei se eu fui muito discreto, não, porque você sabe que desde que começou a pandemia, olha, começou em março, né, de 2019, abril de 2019, eu não vou exagerar a você, mas eu fui tantas vezes convidado, não só para essa gentilíssima entrevista que você está fazendo, mas para as tais lives, né? Eu não vou exagerar se eu disser a você, o André está aqui ao meu lado, me auxilia, se eu não fizer mais de 130 lives ou 140 lives. Então, não sei se houve tanta discrição nesse período e nem um recuo. Houve, sim, isto sim, uma obediência ao sistema jurídico. Se aquilo está no judiciário, vamos deixar o judiciário decidir. O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado parcial no julgamento do ex-presidente Lula e houve uma revisão da Lava Jato nos tribunais. Eu queria saber qual é a avaliação que o senhor faz dessa revisão da Lava Jato. Primeiro, eu não faço avaliação pessoal. Confesso a você que a avaliação pessoal do juiz Sérgio Moro, ele cumpriu o seu papel, não é? E tudo se decidiu juridicamente, não foi em função da sua figura, ou contra a sua figura, a favor da sua figura. Decidiu-se juridicamente. E sobre ser juridicamente, foi no campo processual, porque nem foi sobre o ângulo material. Quer dizer, ninguém disse lá que quem está no processo tal está absolvido, não está absolvido, porque se disse, olha, não poderia ter sido julgado por aquele juízo, não é? No caso, o juízo de Curitiba, né? O que eu acho é que, eu acho, digamos assim, muito impróprio, isto confesso a você, eu digo com toda tranquilidade, dizer-se o seguinte, agora, como acabou a Lava Jato, porque a Lava Jato é uma expressão jornalística, não é uma expressão jurídica, não é? A expressão jurídica é combate à improbidade e à corrupção, isso sim. Agora, quando dizem assim, agora não vai mais haver combate à corrupção e à improbidade administrativa prevista na Constituição, eu acho que quem diz assim presta um desserviço, porque este combate não depende de A, B ou C, depende do texto constitucional. E a Constituição inadmite improbidade administrativa e corrupção. Então, o combate à corrupção continua da mesma maneira, deve continuar. É isto que eu prego, porque você sabe que durante um bom período, se diz, agora não tem mais combate à corrupção. Isso é ruim, porque cria a ideia de que, bom, já que não há combate à corrupção, os corruptos podem aflorar. E não é verdade. O senhor tem usado o termo reabilitação a galope para se referir a vitórias jurídicas que teve recentemente e que te tiram aí de uma zona de desconforto e de desconfiança. O senhor vai voltar para a vida pública? Vai ser candidato em 2022, presidente? Não tem essa intenção, não, viu, Lilian? Você sabe que, em primeiro lugar, eu quero aproveitar isso que você está dizendo, porque é incrível tanta irresponsabilidade houve nas tais denúncias. Não lembra que aquele procurador dizia, eu apresento uma denúncia, se não acerta, apresento outra, se não acerta, apresenta outra, onde, como é que ele usava a expressão, onde tiver bambu, lá vai flecha, umas coisas incompatíveis com quem está exercendo a função com muita dignidade jurídica, né? E veja que interessante, muito velozmente, a galope, como tenho dito, a justiça já tem proferido as chamadas absolvições sumárias. Quer dizer, é tão despropositada a denúncia, que só teve um objetivo político, que o juiz, em 8 ou 10 páginas, disse, olha, é tão inepta a denúncia que eu não preciso nem ouvir ninguém, não preciso instruir o processo. Tá? Isso tem acontecido. Mas eu confesso a você que isto me dá um conforto moral. Não significa que necessariamente me conduzirá à vida pública novamente. Eu fiz o que tinha que fazer ao longo do tempo, estou feliz com o que eu fiz, mas que a minha intenção não é voltar a ela, não. O senhor não vai ser, então, candidato em hipótese nenhuma? Não, eu espero que não. Eu espero que não. O senhor voltou a conversar com a ex-presidente Dilma desde o impeachment? Não tivemos essa oportunidade. Não conversamos, não, né? Não conversamos. Não. Realmente houve um distanciamento. Mas eu compreendo, sabe? Eu não dou importância a esses fatos, mas há outros tantos ou outras tantas que dão, né? Evidentemente que eu não seria, aí sim seria indiscrição minha, se eu procurasse de qualquer maneira, não é?
manter contato, não havia razão para isso. Eu peguei o governo numa situação delicada, você se recorda que o PIB era negativo em quase 4%, e 1 ano e 6 meses depois era positivo em 1,3%. Né? Então eu tinha que governar, tinha que dedicar, não digo 24 horas, mas 18 horas por dia a governar o país. Né? Foi o que eu fiz. Mas não tive o contato com a senhora ex-presidente. No início da gestão do Bolsonaro, a gente tem notícias de que o senhor chegou a conversar pessoalmente com o presidente e que ele lhe pediu alguns conselhos. Depois, a gente também teve notícias que houve um afastamento natural. Aí eu pergunto para o senhor, se ele lhe pedisse novamente algum tipo de opinião, qual seria o conselho que o senhor daria ao presidente em exercício da República? Se ele pedir sugestões, viu, Lilian, eu daria, porque são sugestões, penso eu, não é bem em favor do governo, em favor do país. E eu nunca falei pessoalmente, eu falei ao telefone, quando ele me procurou, pouquíssimas vezes. As pessoas dizem, sou conselheiro, não sou conselheiro. Vez ou outra, houve uma conversa no sentido de que, o que eu pensaria a respeito disso, daquilo, né? E eu fiz algumas sugestões, algumas acolhidas, outras inacolhidas, né? Mas se me perguntarem, quem fosse o presidente, eu diria em nome do Brasil, né? Olha, minha opinião é esta, a sugestão que eu faço é essa, né? É que nós não temos esse hábito aqui no país, né? Aqui no país é o seguinte, quando um presidente assume, ele quer logo destruir o anterior, todos os anteriores. Até devo registrar que o presidente Bolsonaro, jamais criticou o meu governo. Interessante. Eu não tenho uma crítica feita por ele, ao contrário. Ele muitas vezes diz, se não fosse o Temer ter feito a reforma trabalhista, se não fosse o Temer ter enfrentado a questão da Previdência. Então, no meu caso, ele foi muito correto. Mas, enfim, objetivamente respondendo, se houver um pleito de que, olha, você tem alguma sugestão, eu daria a título de, ainda que a título de palpite, mas como sugestão. Né? Então, presidente, dê a ele a sugestão. Qual seria essa sugestão? Eu já dei várias sugestões, quando me foi pedido, né? Eu digo sempre, viu, Lilian, você sabe que o presidente perdeu, a meu ver, uma grande oportunidade, que foi no início dessa pandemia, porque eu aqui comigo pensei, poxa, se ele centralizasse, como deveria, combate à pandemia, chamaria os governadores todos, chamaria os chefes de poderes e até chamaria a oposição. Eu chamaria a oposição, dizendo o seguinte, meus caros, esse coronavírus, estado de coronavírus, ele não pega só PSDB, PMDB, PP, ele pega PSOL, PT, pega todo mundo. Vamos nos unir aqui, vamos trabalhar juntos, né, em favor do povo brasileiro. Ele perdeu essa grande oportunidade. No enfrentamento da pandemia, o presidente Bolsonaro está errando mais do que acertando? Olha, aí é difícil saber as razões que o levam a isso. Se você perguntar, eu acabei de dizer o que deveria ser feito. Eu acho que o grande tema agora, o mantra seria unidos e vacinados. Não há dúvida que a vacina é fundamental, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Né? E evidentemente, unidos, que eu digo, parte daquela concepção que eu acabei de dizer. Se todos estivessem reunificados no pensamento, seria muito mais fácil para a aplicação talvez mais veloz das vacinas no país. Né? Numa entrevista que o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, deu ao canal My News nessa segunda-feira, ele diz o seguinte, que não se pode subestimar a força do presidente Bolsonaro, inclusive a força que ele deve ter no segundo turno. Diferentemente de alguns petistas que dão como uma situação resolvida, que dizem que seria fácil abater o presidente Bolsonaro em 2022, ele usa a expressão, eu não vou dar de barato. Não é possível a gente negligenciar a força que o Bolsonaro terá em 2022. O senhor concorda com ele? Concordo, plenamente. Aliás, basta verificar as pesquisas, né? Por mais que caia a pesquisa, ele sempre está acima de 20%, 22%, 23%. Isso é uma força extraordinária em matéria eleitoral, primeiro ponto. Segundo ponto é governo. E governo sempre tem muito poder, né? Então, eu acho que o Haddad tem toda a razão. Não se pode subestimar a força política, administrativa do presidente se ele for candidato à reeleição. Não tem a menor dúvida. Concordância absoluta.
Presidente, muito obrigada pela participação do senhor com a gente hoje e eu agradeço também a audiência de todos vocês que nos assistiram. Muito obrigada e até a próxima.